O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. E eu faço questão de falar porque nós precisamos entender que nós estamos nesse tempo pascal. A Igreja Católica está e vai estar 50 dias vibrando de alegria e gritando para todas as partes do mundo: aquele que foi morto ressuscitou como ele havia falado. E não é um conto de fantasia, não. É uma grande verdade. Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Por isso que a igreja está cantando o aleluia com muita alegria. E nesses dias, nós estamos vendo, ou melhor, nós estamos olhando para o ressuscitado. E esse ressuscitado, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque nós cremos em um Deus, em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos olhando agora para a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio aqui à Terra. Ele se fez homem no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Estamos olhando para ele e estamos dizendo como São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Nós cremos. Jesus é Deus. Jesus não é um ser iluminado. Quando vocês ouvirem pessoas dizendo Jesus é um ser iluminado, sai desta barca. Não entra, não. Quando vocês ouvirem dizer que Jesus foi um grande profeta, porque não teve nenhum profeta igual a ele, ou até mesmo dizendo que tiveram outros profetas igualando ele aos outros profetas, saia dessa canoa que ela está furada. É preciso crer que Jesus é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Jesus lá no céu, ele está em corpo, ele está com o seu corpo, ele está na sua divindade. E lá ele está com as suas chagas gloriosas. É preciso crer nisso, nós cremos, nós católicos cremos nisso. E aqui tem um elemento que nós vamos ver depois, que aí vai diferenciar daqueles que até que dizem que Jesus é Deus, sim, e ele tem a natureza humana, mas existe aqui o aspecto eucarístico, que aí vai diferenciar mais ainda, porque Jesus disse que ele é o pão descido do céu. E naquela noite da quinta-feira santa, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue.
fazer isso em memória de mim. Mas isso nós vamos ver depois. Mas por enquanto, nós vamos ficar apenas com esse elemento. Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele é verdadeiro homem. Ele é verdadeiro Deus. Mas como, Padre José Augusto, você pode provar que Jesus é Deus? Ontem nós vimos a multiplicação dos pães. Me mostre qualquer líder religioso que as pessoas os têm como um Deus, dessas religiões que tem por aí, e aqui eu estou falando para os católicos. Mostre eles multiplicando os pães, fazendo 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças que estavam lá. Então isso aqui já dá muito mais gente, sendo alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou, ele é Deus. E hoje, logo após a multiplicação, vocês viram que o pessoal queria fazer como fazer o profeta. Jesus sai, ele manda os discípulos entrarem na barca e ele vai se retirar para rezar. Então depois, é o evangelho de hoje. Os discípulos estão indo lá para o lado de Cafarnaum. E aí, de repente, eles veem Jesus que vinha andando sobre as águas. O vento estava forte e o mar estava agitado. Lembremos também que, em outro momento, Jesus estava deitado lá no travesseiro, na barca, enquanto os apóstolos estavam ali com medo, porque o vento era muito forte e a água também estava muito agitada. Ele diz: mas Jesus, você não vai fazer nada. Aí Jesus se levanta, porque ele, olha bem, para mostrar a divindade dele, mostrar que ele é Deus. Ele estava dormindo. Como é que pode você estar dormindo dentro de uma barca, sendo que a barca está prestes a naufragar? Jesus levanta e manda o vento parar. E o mar também. Silêncio, cala-te. Imediatamente o vento ficou quieto e o mar também. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Só Deus. Só que hoje existe um outro elemento. Versículo 19, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 19. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E eles ficaram com medo, mas Jesus disse: sou eu, ou seja, não tenham medo não. Sou eu mesmo, sou eu que estou andando sobre as águas, não tenhas medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Então significa que Jesus nem entrou na barca. Vamos imaginar, meus irmãos, você dentro do barco, de uma canoa, de um navio, sabe lá o quê? E de repente você vê uma pessoa andando sobre as águas. Qual é o ser humano que tem essa capacidade? Nem aquele mágico muito renomado, o Mr. M, nem ele pode fazer uma coisa dessa. Primeiro que é mágica, né? Eles fazem ilusão de ótica. Eles conseguem fazer as coisas de modo que nós não percebamos. Mas Jesus não é ilusão de ótica, não. Ele estava andando realmente sobre as águas. Não houve trapaçaria, não. Ele estava andando sobre as águas. E para uma pessoa andar sobre as águas, porque é algo impossível, ela tem que ser Deus.
nenhum, meus irmãos, líder religioso, eu repito mais uma vez, dessas religiões que estão aí e que tem muitos seguidores e que até coloca eles como um Deus, me mostre eles andando sobre as águas. Então, se eles não andam sobre as águas, então eles não são Deus. Mas Jesus andando sobre as águas, eu repito, vai na água para você ver. Só lá na Terra Santa, lá no Mar Morto, né? Porque o grau de salinidade é muito grande, isso cientificamente é comprovado, que aí o corpo boia. Mas isso aí é uma situação particular. Então todo mundo que vai ali boia. Mas vai lá no oceano aí da sua cidade. Vocês que são mineiros, aí da região, e o pessoal da região centro-oeste, que não tem praia, mas vai lá no lago, que tem por aí nas cachoeiras, e vai andando sobre as águas. Se você andar sobre as águas, pode vir aqui que eu vou me prostrar diante de você e vou dizer como Tomé, meu Senhor e meu Deus. E eu estou falando isso porque eu sei que você jamais irá conseguir. Mas Jesus é Deus. Porque aquela água que está ali foi criada por Ele. Ele criou todas as coisas. Evangelho de São João, no capítulo 1. Tudo foi criado por Ele. E sem Ele nada foi feito. Quer dizer, não existe nada no mundo que não tenha sido criado por Deus. Se tiver alguma coisa, então poderia ser um outro Deus para ter feito. Você compreende o que eu estou dizendo agora? Então, por isso que João deixa bem claro ali no prólogo, capítulo 1, né, do Evangelho de São João. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada foi feito. Então, aquele lago foi criado por Ele. Então, Ele tem o poder de andar sobre o lago. Agora, você acha que a água ali do lago ficou durinha? Não, ela continuou sendo água, mas Jesus andou sobre ela. Ele é Deus. Você compreende agora quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele? Então, meus irmãos, todas aquelas pessoas de outras religiões, eu estou falando para os católicos, catequizando o católico, para o católico não sair da Igreja Católica, para você continuar na Igreja Católica. Então, quando tem um outro líder religioso que até se declara, se mostrando como Deus, você tem que ver, ele veio do céu, Jesus falou esses dias no Evangelho, ele veio do céu. Ele nasceu da Virgem Maria? Ele padeceu sob Pôncio Pilatos? Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou ao terceiro dia? Se não aconteceu isso com ele, não é Deus. Pode ser uma pessoa aí muito iluminada, muito sábia, que fala bonito e tudo mais, que talvez até na hora que ele fala você sente até uma paz interior, que tem frases assim que dá para você ficar assim no estágio de muita alegria, mas é só isso, meus irmãos. Mas Deus não é. Então não se pode segui-lo. Então nós, católicos, seguimos Jesus Cristo porque Ele é Deus. Ele morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, os apóstolos viram. Tanto que eles morreram por esta verdade. Não sei se vocês notaram ontem, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, depois vocês peguem para ler,
Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 34 até o 42, que ali o sinédrio estava reunido e havia um fariseu chamado Gamaliel, e o pessoal estava querendo ali matar os cristãos, matar os apóstolos, mandar eles calarem. Aí Gamaliel, ele fala, né, por inspiração divina, ele disse, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Já se levantaram muitos líderes por aí, até um tal de Teudas, você se lembra que o pessoal seguia ele, mas já acabou, passou. Agora, se esse povo aí que é seguidor de Jesus Cristo, e é verdade o que eles estão dizendo, olha, não tem como acabar com eles, não. Não tem jeito para isso, não. Assim, Gamaliel, ele se pronunciou. Eu dei essa parada para você pensar. Mas se vem de Deus, eu vou ler o versículo, 5, Atos dos Apóstolos 5, versículo 38. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Por quê? Eles eram seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se é de Deus, não tem como destruir. Como que a Igreja Católica vai ser destruída? Tem muita gente aí querendo destruir a Igreja Católica. Está perdendo tempo, viu? Não vai conseguir, não. Jesus mesmo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, muitos vão debandar. Muitos vão abandonar a Igreja Católica, sim. Mas mesmo que fique 12, um pouquinho, como falou o Papa Emérito Bento XVI, se eu não me engano foi ele que falou, mas se não foi um Papa, pode ter sido também São João Paulo II, mas foi Bento XVI mesmo que fique 12, ou melhor, mesmo que fique pouco, mas será a Igreja Católica. O demônio jamais conseguirá destruir a Igreja Católica. E nós vamos vendo aí as nações se reunindo num falso ecumenismo aí, onde todas as religiões levam a Deus e colocando aí os seus líderes, e colocando os seus líderes no mesmo nível de Jesus, ou melhor, colocando Jesus no mesmo nível desses líderes. Não tem como colocar Jesus no mesmo nível, não. Esses líderes todos têm que se converter e voltar-se para Jesus, porque eles não nasceram da Virgem Maria. Eles, e por obra do Espírito Santo, isso aqui é importante. Eles não nasceram por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Eles não padeceram sob Pôncio Pilatos. Eles não foram mortos e ao terceiro dia ressuscitou. E depois foi lá e comeu peixe, comeu as coisas com ele. Porque se aconteceram isso com eles, e então sim, nós vamos agora dizer que existe, dentro do mistério da Santíssima Trindade, tem vários deuses, várias pessoas. Não, o mistério da Santíssima Trindade é um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem mais nenhum elemento, não tem mais outro. Você está compreendendo? E a segunda pessoa da Santíssima Trindade se revelou no meio de nós, mostrou quem é o Pai, mostrou quem é o Espírito Santo, mostrou o reino dos céus. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
Jesus não ficou falando bonito, não, frases bonitas, para o outro sentir paz no coração. Pelo contrário, ele mesmo disse: eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer guerra. Eu vim aonde numa família o pai vai ficar contra o filho vai ficar contra o pai, o esposo contra a esposa, e a esposa contra o esposo, e assim por diante. Por quê? Porque aqueles que vão negar Jesus vão se pôr nessa situação de divisão. E aqueles que crêem vão permanecer firmes, como nós vamos permanecer firmes. Jesus é Deus e é na Igreja Católica que nós vamos viver e nela morrer. Lembrando, meus irmãos, justamente o que Santa Teresa d'Ávila falou: morro como filha da Igreja Católica. Nós não vamos abandonar a Igreja Católica, porque Jesus é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem, e ele andou sobre as águas e multiplicou os pães e transformou a água em vinho. Só Deus pode fazer isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, feliz Páscoa.